Amigos queridos, bom dia, bem chegado a todos. É com alegria que mais um encontro estamos realizando nesta terça-feira, juntas em nome da Sociedade Espíritas de Estudo Espíritas Joana de Ângeles de Viena, ou seja, junto com o grupo de Leco, Allan Kardec, as nossas amigas queridas Maria Emília, Denise Correia, que estamos estudando, fazendo essa proposta de estudo dessa obra da nossa querida e amada Dona Ivone do Amaral Pereira, aonde estamos agora já Devassando o Invisível, no seu capítulo número 5, hoje uma temática de grande importância, uma temática de grande curiosidade, de grande conteúdo doutrinário. Estaremos junto com nossa querida Maria Emília falando sobre mistificações e obsessores. Muitas pessoas se questionam, né? Existem curiosidades, existem faltas de informação, e esse capítulo está nos trazendo aí todo esse conteúdo doutrinário. Então, para que nós possamos dar continuidade a esse estudo, nós vamos iniciando, como habitualmente fazemos, com uma prece que será proferida pela nossa querida Denise, e após então passaremos a nossa palavra a Maria Emília para o estudo de hoje. Bom dia, boa tarde. Vamos então orar, elevando a Deus nosso pensamento, agradecendo a Jesus por esses momentos de troca dentro da doutrina espírita, com esclarecimentos tão importantes a respeito da vida no invisível. Aqui estamos então, em comunhão com o Cristo, abrindo nossa mente, nossos pensamentos, nosso coração, para alcançar as luzes celestiais que caem sobre a terra, abundantemente vindas de Deus. Agradecemos por esses momentos de troca com a espiritualidade amiga. Pedimos aos nossos mentores, protetores, a querida irmã Ivone Amaral Pereira, que esteja conosco nesses momentos e que a todos a luz do Cristo possa chegar e essas bênçãos amorosas possam tocar seus corações, levando esperança, levando consolo, por meio da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe na nossa tarefa de hoje, abençoe a todos, que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá. Vamos começando nessa temática. Maria Emília, a palavra é sua. Que assim seja. Bom dia, boa tarde. Milena, você está me ouvindo? Porque eu estou, infelizmente, sentindo uma interferência grande, talvez um pouco de delay, mas está tudo bem? Minha voz chega bem até vocês? Ótimo. Sim, a voz está nítida, está clara, provavelmente a causa da problemática em internet ali, da conexão, mas para nós está tudo claro. Então, tá bom. Eu, de novo, digo bom dia para vocês, minhas amigas, bom dia para quem está nos escutando, nos acompanhando, e boa tarde também, né? Porque alguns de nós estão no boa tarde. E aqueles outros que vão assistir depois, talvez até seja boa noite. Mas, mais uma vez aqui, eu estou com pequenos problemas de internet, então, de antemão, se eu sair do ar rapidinho, as meninas vão me avisar e eu vou entrar de uma outra maneira, se Deus nos permitir aqui. O capítulo de hoje, que é o capítulo 5, Mistificadores e Obsessores, um tema, como a Milena falou, bem instigante, né? A Dona Ivone, ela vai nos trazer esse assunto através de um relato de uma situação ocorrida com uma parenta dela, né? E nós vamos trabalhar alguns conteúdos na possibilidade do nosso entendimento da própria doutrina espírita, embasando esses dois assuntos, tanto a questão dos mistificadores como dos obsessores. E ela junta esses dois títulos para qualificar uma classe, uma categoria de entidades espirituais que ela teve condições de ter contato no atendimento à situação dessa parente, que a gente vai narrar também, né? Esperando
aí com auxílio da própria Dona Ivone para nos inspirar ainda mais, para nos organizar ainda mais as ideias no transcorrer desse assunto. E como sempre, nesse livro, em outros livros da Dona Ivone, ela começa sempre com um conteúdo da doutrina espírita, um conhecimento que os espíritos nos trazem, que vai abranger o entendimento da questão especificamente. E ela vai trazer para nós, como preâmbulo do capítulo, essa pergunta do Livro dos Espíritos, da número 95, que fala a respeito do perispírito. Né? E Kardec pergunta aos espíritos superiores, o perispírito, esse invólucro semimaterial, esse corpo fluídico do espírito, ele tem uma forma determinada, tem formas determinadas, e pode ser perceptível, nós podemos vê-lo? Né? E a resposta é, ele tem a forma que o espírito queira. Então, o perispírito, na sua condição primordial, ele não tem forma, ele é informe. A forma que o perispírito vai tomando vai ser de acordo com a vontade, a determinação e os conteúdos que o espírito carrega em si. É assim que o perispírito vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer em estado de vigília, e que pode tomar a forma visível, mesmo palpável. E como nós estamos na condição humana, na forma humana, normalmente, quando os espíritos nos aparecem em sonho, nos aparecem através de uma visão no nosso estado de vigília, e até mesmo de uma forma mais materializada, onde ele possa ser tocado, é sempre na forma humana que ele aparece. Porém, nós vamos observar aqui algumas modificações desse perispírito, que, na verdade, é informe na sua natureza íntima, né? E vamos perceber as transformações pelas quais ele passa à medida que o espírito imprime a sua vontade e os seus conteúdos psicológicos e emocionais. Então, Dona Ivone, partindo daqui, ela vai nos apresentar 3 categorias de mistificadores. Né? O que são os mistificadores? São espíritos que se fazem passar por tal, mas não são. São aqueles que enganam, são aqueles que nos enredam nas suas tramas, né? Nas suas criações mentais, naquilo que eles querem nos dizer que sejam, mas não são. E ela traz 3 categorias. A primeira delas são os mistificadores, que ela chama de inofensivos e brincalhões. São realmente esses espíritos levianos, que não estão nem aí com a vida, e que brincam com a credulidade dos encarnados, principalmente, e também com a credulidade dos desencarnados, quando se deparam com eles. Então, são espíritos, na grande maioria das vezes, brincalhões mesmos, muito levianos, não levam a vida a sério, e eles não prejudicam, eles se prejudicam a si mesmos, na grande maioria das vezes. São como crianças travessas, né? Que não levam nada a sério. E ela nos apresenta a segunda categoria, que são os mistificadores hipócritas e perigosos. Sabem enganar. Eu estou tendo problemas aqui, vocês estão tendo problemas aí? Não. Estão me recebendo? Ótimo. Milena, me avise quando, porque eu estou tendo. Bem, tá bom, deu um de qualquer maneira, mas tá bom. Pode ficar tranquila, a gente avisa. Tá, quando eu perceber um picote aqui, eu dou uma parada na minha fala para poder não perder o conteúdo. Então, esses mistificadores são aqueles com os quais a gente lida nos trabalhos mediúnicos. Esses mistificadores são aqueles que Kardec nos apresenta, a gente vai ver. Eles sabem enganar, eles se cercam de uma falsa seriedade, né, de uma aparente verdade, e eles se apoiam em certa lógica, em certa firmeza de conteúdo, aquilo que nós chamamos dos pseudo-sábios, né, os sofistas, aqueles que trazem uma mentira vestida de uma aparente verdade, que nos enganam porque a gente acaba se deixando enganar. Eles causam sérios desequilíbrios e danos bem grandes
né, desorganizando a vida daqueles que caem nas suas astúcias, nas suas malhas de astúcia, principalmente os médiuns orgulhosos e insubmissos à disciplina. Então, nós temos aí uma categoria de encarnados que se deixam levar por essas ideias que parecem verdade, mas não são verdade, mas que, no fundo, atendem às suas necessidades e expectativas íntimas, isso no geral. E com relação aos médiums, a gente percebe que o orgulho, a vaidade, aquela coisa da prepotência de se achar superior, é móvel, né? É elemento no qual essas entidades pseudo-sábias, esses mistificadores, vão acabar utilizando. É material que a gente oferece e que eles vão acabar utilizando, né? Principalmente os médiuns que são indisciplinados, são aqueles médiuns mais, né, eu já sei tudo, enfim, eles acabam sendo alvo dessas entidades que vão agasalhar ainda mais as ideias e os sentimentos que esses médiuns trazem, ok? Agora, são facilmente observados, nos diz Dona Ivone, e a gente vai perceber que Kardec também fala isso. Eles são facilmente observados e desmascarados por aqueles que são mais prudentes e observadores, e que conhecem bem tanto o terreno prático quanto o terreno filosófico, os conteúdos da doutrina espírita. E, acima de tudo, aqueles que são portadores de qualidades morais mais elevadas, aqueles que fazem, né, o trabalho diário do orar e vigiar, e já tomados, já se tornando, por assim dizer, bem inspirado e bem assistido pela espiritualidade mais elevada. Aqueles de nós que vai vencendo o seu orgulho, a sua vaidade, através de um labor constante, né, e uma continuidade constante de estudo e de prática dentro desse terreno que descortina as influências espirituais que nós sofremos. Porque os mistificadores existem porque existimos nós que nos deixamos mistificar, né? Então, toda a influência que podemos sofrer da parte dos espíritos desencarnados se faz de uma maneira boa, quando nós temos elementos bons e buscamos o bem e aquilo que é justo na vida, aquilo que é realmente verdadeiro. O caso contrário também sofre influência, né? Então, esses mistificadores, esses espíritos, eles se atrelam às mentes parecidas com a deles, né? Aqueles que não estão muito ávidos da verdade, mas sim de viver aquilo que lhe é mais confortável. Em Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 27, das contradições e das mistificações, Kardec reafirma isso que a Dona Ivone está nos trazendo nesse item 303. Se enganar-se é desagradável, você já viu quando é que você se engana? Você fica louco da vida com você mesmo, né? Falar, como é que eu pude me enganar tanto? Quando a gente se descobre se enganando é tão desagradável, ser mistificado é pior ainda, né? Se deixar enganar por uma segunda pessoa, por uma terceira pessoa, é muito pior, né? Aliás, esse é um inconveniente, fala o codificador, né, Allan Kardec, de que mais facilmente a gente pode se preservar. Olha que interessante isso, e é importante a gente saber disso. Apesar de termos mistificadores deste porte, né, com essa categoria de perigosos, de indivíduos que vão mesmo exercer essa influência perniciosa, o codificador nos diz, é um inconveniente que mais facilmente podemos nos preservar. E muitas vezes a gente não se preserva, por quê? Porque a gente não vai ler, não vai estudar, não vai se debruçar em cima daquilo que são os meios para desmanchar essas armadilhas. E quem traz isso com uma maestria muito grande é Allan Kardec e os Espíritos Superiores, neste livro. Primeiro, no Livro dos Espíritos, quando ele desmistifica, através da escala espírita, quem são os espíritos que desencarnam, porque a gente tem ideia de que morreu, virou santo, não é bem assim, né? Isso é uma balela que contamos para nós ao longo da nossa existência, mas não é. Morreu, continua igual. Se somos seres humanos encarnados ruins de ética, ruins de temperamento, de comportamento, desencarnamos iguaizinhos.
Se não nos modificamos, continuamos a influenciar o meio no qual vivemos da mesma maneira. E também no livro dos médiuns, no capítulo 24, quando Kardec, através desse item 267, o capítulo inteiro ele vai falar da identidade dos espíritos, para nós entrarmos em contato com as artimanhas, com um jeitinho como esses obsessores, esses mistificadores, esses espíritos enganadores podem se utilizar de técnica, de palavras, de jeitos, de maneiras. Então, a identidade dos espíritos é um capítulo que todos nós que estamos lidando com a nossa realidade espiritual e também lidando com as questões da mediunidade, devemos ler, reler, estudar e reler novamente. No item 267, e eu não vou trazê-lo aqui, é convite para que se leia, quem já leu que vá reler, né? Lá nós podemos distinguir, né, os bons e os maus, e Kardec dá toda uma diretriz, São Luís acrescenta, então os espíritos vão nos dizendo, existe um resumo de 26 itens que vão nos fazendo entender como é que as entidades boas e as entidades ainda maléficas se apresentam a nós através da linguagem, através da maneira como eles vão trazendo os conteúdos das mensagens que querem nos levar a crer. E aí o Espírito de Verdade, nesse mesmo capítulo, deixa essa frase: Deus permite estas mistificações, essas influências perniciosas, para provar a nossa perseverança. Tá? Para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos, não só da doutrina espírita, mas dessa verdade maior, né, sustentando essa realidade nossa enquanto espíritos. E também para punir aqueles que fazem do espiritismo, quando absorve esse conteúdo, né, um mau uso, ou simplesmente um meio de se divertir, de passar tempo com tudo isso, ou de atender às necessidades próprias de um espírito ainda vaidoso, prepotente, mandão, né? Tem essa coisa de personalismo, tudo isso é alvo de mistificação. Pois bem, a partir daqui, a dona Ivone nos apresenta a terceira classe de mistificadores, assim como ela os chama, né? Ela diz que é uma terceira categoria, e é essa categoria de mistificadores, é essa qualidade de manifestação de espíritos que a dona Ivone vai nos trazer no caso em questão, nesse caso que ela relata. E ela diz o seguinte: são mistificadores obsessores. Já juntam as duas coisas, né? Eles não só enganam, mas eles também obsediam, né? Causam uma influência muito grande, perniciosa, a ponto do indivíduo perder totalmente o equilíbrio ou parcialmente o equilíbrio da própria vida. E aqui ela não diz que eles são só perigosos, ela nos diz que eles são perversos, eles são maus, eles têm essa intenção de provocar o mal, né, e de estar ali colhendo gotinha a gotinha de toda essa dinâmica influenciadora que eles exercem. Uma mistificação, obsessão, mais impressionante, mais perturbadora, isso é relato da dona Ivone, são palavras da dona Ivone, é impressionante, é perturbadora, é perigosa e já é difícil de ser combatida. Quando Kardec coloca os mistificadores da segunda categoria como sendo fáceis de se desvencilhar pelo conhecimento, dona Ivone traz esse quarto item colocando, é difícil de ser combatido. Por quê? Porque geralmente é ignorado pelos adeptos do espiritismo, que somos todos nós. Né? Vamos ver. São entidades perversas, diferentes dos pseudo-sábios, que eles simplesmente se retroalimentam das mesmas questões que os espíritos encarnados que eles obsediam ou que eles influenciam. Eles se perseguem e enganam os vigilantes, agem nas próprias paisagens invisíveis, né, no astral invisível, em torno de entidades desencarnadas, não devidamente moralizadas. Então, eles agem
no plano espiritual, na ambiência espiritual, aprisionando nas suas teias perniciosas os espíritos frágeis, aqueles que não são moralizados, que não têm força moral, os revoltados, os descrentes, os levianos e todos os que estão distanciados do dever. Nós vamos encontrar alguns relatos em livros mediúnicos de entidades que desencarnam, espíritos que desencarnam, fragilizados pela sua dor, revoltados porque as coisas na vida física não aconteceram da forma como aconteceram. E, normalmente, quando nós nos colocamos como vítimas da situação, nós procuramos culpados. Quando essas pessoas desencarnam no astral, elas acabam sendo aprisionadas por essa leva de mistificadores obsessores, como chama a Dona Ivone, e eles passam a articular planos de vingança, de desforra. E esse desencarnado, recém-desencarnado, fragilizado, descrente, revoltado com a própria vida, acaba fazendo um conluio com essas entidades espertíssimas, faz alguns acordos. Por quê? Porque ela não se sente forte o suficiente para desforra, mas esses espíritos se aproveitam dessa necessidade dela e a fortalecem. Então, cria-se ali um pacto e eles acabam ficando nas mãos dessas entidades mistificadoras. Particularmente, é isso que vai ocorrer no caso que a gente vai relatar, que é o caso que a Dona Ivone nos traz, né? Além disso, eles interferem também na vida dos encarnados. Eles não interferem só nos desencarnados, mas em nós, nos encarnados, nos atraindo aos seus agrupamentos no astral, tá? Durante o nosso sono físico. Então, a gente vai dormir. Vamos lá para a cama, depois de um dia inteiro com a cabeça cheia de coisas, desviados dos nossos deveres mais ligados ao aspecto espiritual, levianos que somos no dia a dia. A gente vai dormir, não faz uma oração, não faz uma prece, nem sabe que Deus existe, não se liga com seu anjo protetor. Então, desavisados da vida maior, cheios de desejos, de ansiedades, de planos mentais, de fantasias, né, que nos remete para isso, para aquilo ou para aquele outro aspecto, nós somos enredados, envolvidos durante o sono físico e no nosso desdobramento natural, quando o perispírito, né, quando o espírito se desdobra do corpo físico, nesse momento de vivência noturna, de vivência no sono físico, essas entidades se aproveitam de nós, prejudicando-nos, né, e nos levando a estados alucinatórios e obsessivos, ou seja, a gente vai para onde o nosso coração manda, né? E se o nosso coração manda ir para esse lado, eles, com certeza, eles nos agasalham as ideias e nos levam para esse estado. A gente vai percebendo isso muito. Quando voltamos ao corpo, temos aí alguns processos obsessivos instalados. Nós estamos na casa espírita há muito tempo e inúmeras vezes recebemos pessoas que vêm em busca de um socorro porque se encontram exatamente assim. Tem um sono conturbado, tem pesadelos, tem imagens que ficam, né, no seu mental durante o dia, incomodando, atrapalhando. Então, ela acaba tendo uma vida totalmente desorganizada porque ela não tem um sono adequado. Não tem um sono adequado porque não tem preparo para entender a sua qualidade de espírito. É espírito imortal que precisa cuidar não só dos aspectos materiais, mas também dos aspectos que dizem respeito à sua alma, né? A qualidade do amor, do respeito, da tolerância, do perdão, da indulgência, da benevolência, que começa a fazer diferença quando se manifesta isso na vida, tá? Esses mesmos espíritos tudo fazem pelo simples prazer de praticar o mal. Os primeiros, eles faziam qualquer coisa pelo prazer de fazer, mas eles não tinham maldade. Esses não. Esses têm interesse em praticar o mal. É bem característico isso. E afastar os incautos, esses que não estão nem aí com a vida, desses aspectos superiores da vida. Tanto os desencarnados, que acabam de desencarnar, como
nós, os encarnados que estamos aqui, distantes dos aspectos superiores da vida. Não foram inimigos, olha que interessante, porque quando a gente pensa em obsessão, a gente acha que o obsessor é sempre inimigo do passado. Ah, o fulano veio cobrar uma dívida. Né? Dona Ivone está deixando claro aqui que essa qualidade de espíritos, eles não foram inimigos. Eles não são inimigos do encarnado que, durante o sono físico, se deixa levar pelos aspectos mais fúteis da própria vida. Eles não são inimigos daquele ser que desencarnou, revoltado, porque a vida não aconteceu do jeito que ele queria. Eles são simplesmente aproveitadores desse conteúdo que nós mesmos oferecemos. Então, eles não são inimigos, nem mesmo conheceu essa vítima em existência anterior. É muito interessante esse aspecto. Eles se encontraram, né? Eles encontraram esse campo aberto para operar nos sentimentos menos valorosos de cada um. Dona Ivone chama de sentimento bastardo, nas afinidades morais e mentais de uma má categoria, naqueles a que se agarram. Então, tanto encarnado como desencarnado, encontrando nele esse campo aberto, esses mistificadores obsessores se aproveitam. Eles tornam, então, o prêmio, né? Porque, eu estou querendo fazer uma desforra, morri, não sei como, encontrei essa leva de espíritos, eles estão me prometendo me ajudar na desforra contra o meu inimigo, que legal, ganhei. Né? A princípio parece um prêmio. O encarnado vai dormir, desperta do lado de lá e fala, nossa, eu queria tanto ir para aquele lugar e continuar aquela bagunça toda que eu estava fazendo, aquele auê. Poxa, é um prêmio. Um monte de entidade te fala, bora, vamos lá para aquele lugar que você estava, vamos voltar para lá, para aquela festa, para aquela bagunça, para aquilo tudo que estava muito divertido. É um prêmio. Porém, é castigo também, né? Porque mais tarde a gente sofre a consequência, cada um vai sofrer a consequência dessa escolha, dessa abertura, de abrir esse campo inteiro para que essas entidades pudessem, então, fazer o que vieram fazer. Então, é prêmio-castigo dessa negligência e da má vontade de todos nós que nos afastamos mesmo desses aspectos superiores da vida. Apresentam-se, diz Dona Ivone, essas entidades, e quem é vidente, quem tem percepção visual, já pode ter visto entidades que se apresentam com uma forma grotesca, uma forma, né, ou estão disformes, descaracterizados, extravagantes, surpreendentes pelo aspecto que demonstra, estranhos, cujas configurações e cujas ações pareceriam fruto de pesadelo, a fim de provocar, seduzir, atemorizar qualquer uma das suas pobres vítimas. E aqui a gente já consegue perceber aquela colocação inicial da Dona Ivone a respeito do perispírito. Isso aqui ocorre porque o perispírito é plástico, né? Ele tem a sua plasticidade, ele tem uma propriedade de flexibilidade e com essa maleabilidade da sua organização fluídica, elaborar uma forma ao gosto da mente daquele que é o seu proprietário. Né? Então, é muito interessante, é um estudo aprofundado que a gente pode fazer uma outra hora quando nos depararmos com essas questões do perispírito. Meninas, gostariam de fazer algum aporte? Gosto sempre da intervenção de vocês. Muito interessante essa organização de Dona Ivone na questão da espiritualidade que se apresenta para ela. Então, ela tem essa sensibilidade de pegar dentro da doutrina espírita e alinhar com a experiência dela. Então, ela concretiza para nós essas ideias muito abstratas, né? Então, no tempo de Kardec, ele organizava, ele trazia também para nós, e ela meio que aprofunda isso na experiência dela. Então, isso fica assim mais próximo de nós, né? Quantos de nós também não sentem, de vez em quando, essa vontade de largar tudo, de só se divertir,
e muitos que ficam frustrados por não conseguir isso, e talvez à noite vão se deitar e ficam imaginando que estão, né, nessas situações de prazeres ou de deleites aí, ou de ironia. Tem muito hoje, né, essa questão da ironia com as coisas que acontecem no dia a dia, de notícias, de grupos. E aí essa emanação mental atrai essas formas, né, que estão de prontidão só esperando, e na ilusão dessa distração, desse bem, né, dessa coisa até meio inocente, de brincadeira, vai sugando a energia de uma forma que a pessoa se vê emaranhada nessas confusões e depois não consegue sair, porque ela se sente presa ali, né? E quando vê, às vezes perdeu a encarnação inteira nessa ilusão de que está tudo bem, de que está tudo ótimo, de que não precisa fazer nada sério, e deixa de estudar, vai deixando de frequentar a casa espírita, vai só, né, levando uma vida fútil e descompromissada, e acaba por perder essa oportunidade encarnatória desse corpo físico aqui no mundo materializado, para realizar realmente a obra que é do espírito e desenvolver habilidades que levaremos para o plano espiritual. Virtudes, né? Desenvolver o bem, desenvolver em nós as potencialidades com as quais viemos aqui, né, realizar. Então, muito, muito boa esse estudo de Dona Ivone, né? Nos faz refletir muito. E faz a gente perceber, né, que a vida tem um sentido muito maior, né? Porque a gente percebe hoje, na nossa sociedade, no momento atual que a gente está vivendo, quantas pessoas perderam um sentido real da vida, ou nem sabem que a vida tem um sentido real, né? E o sentido para essas pessoas é a busca do prazer. O nosso cérebro, né, um aparelhinho que realmente nos move a buscar o prazer. E se nós não tivermos um sentido maior de vida, esse prazer é buscado nas coisas mais fáceis que existem, e elas são realmente uma ilusão, um engodo nesse aspecto, né? Então, eu concordo com você plenamente. Essa experiência, essa prática de vida da Dona Ivone, essa vivência rica dela, esclarece, clareia e enobrece muito todos os assuntos que para nós eram muito teóricos em alguns momentos, principalmente nós, outras, que não temos uma mediunidade de vidência. Então, a gente vai acreditando naquilo tudo que os livros da doutrina vão nos dizendo. Mas quando a gente encontra uma médium, nos nossos agrupamentos mediúnicos, que tem uma ou outra capacidade, você vai se aproximando mais dessa prática. E quando a gente lê a obra da Dona Ivone, você fala, caramba, né? É bem assim mesmo. E ela escancara de uma maneira surpreendente, né? A descrição dela, nós vamos ver isso não hoje, porque como esse estudo ele é dividido em duas partes, então eu vou deixar aí um pouco de mistério no ar para que a gente só vá falar e do relato dela, de todas as características esdrúxulas dessas entidades, né, de como o perispírito de cada entidade dessa se modificou, né, dentro desse caminhar, dentro dessa escolha de ação, lá na segunda etapa, ou seja, daqui 15 dias. Hoje a gente está fomentando aqui, a ideia é exatamente essa, é fomentar a busca de mais conhecimentos para que a gente perceba que tem um caminho muito grande ainda de exploração dessas possibilidades de interferência espiritual nas nossas vidas, mas, principalmente, o quanto tem de possibilidade para que cada um de nós se organize melhor e se arregimente de ferramentas, né, e de atitudes novas para não se deixar enredar nessas teias maléficas, perniciosas, perigosas, como a Dona Ivone está nos falando. E como a gente vai observar no caso da sobrinha dela, né, que caiu numa dessas teias, e a gente vai ver a explicação numa situação vivida por ela, né, e vivida por essa parenta e pela família que estava ali acolhendo aquela criança, né? Milena queria falar alguma coisa? Não? Então eu vou seguir.
Aí Sim. Dona Ivone continua assim: há encarnados e desencarnados, qualquer um de nós que lhes ofereça, pois essas afinidades, como nós estamos falando, somos nós que oferecemos, seja como encarnados, seja como desencarnados, a gente que vai oferecer esse campo aberto, esse material, né? Essas desagradáveis criaturas invisíveis, né? A todos nós que oferecemos esse campo vasto de material e essas afinidades, essas desagradáveis criaturas invisíveis frequentemente desgraçam a vida daquele que é incauto, impelindo as suas vítimas a desastrosas ações. E a gente vai ver as ações da menininha de 10 anos, que tipo de comportamento ela tinha, até mesmo em setores da decência dos costumes, né? A gente observa pessoas que decaem num nível de inumanidade nas suas atitudes, na sua manifestação, né? Cujas consequências, diz Dona Ivone, sempre lamentáveis, vão requerer daqueles que se deixaram embair, né, cair nessas teias, nessas artimanhas, vão requerer longos períodos de sofrimento e reparações inapeláveis, muitas vezes através de reencarnações amargurosas. E a gente vai entender a reencarnação dessa menina de 10 anos, que uma menina que podia ter uma vida com 10 anos, com 8, com 9, com uma maior tranquilidade, ingenuidade e leveza, ela leva uma vida dificílima, acarretando, inclusive, para os seus familiares todas aquelas dificuldades por conta do seu comportamento. E Dona Ivone acrescenta que o leitor atento, aqueles de nós que ficarmos atentos e formos buscar esse manancial de informação que a espiritualidade superior já nos oferece, né, pode perlustrar, pode observar nas páginas de algumas obras doutrinárias, mormente as psicografadas, observar citações sobre falanges inferiores. Então, ela diz, vai lá ler vários livros, leia André Luiz, leia Filomeno de Miranda, leia Joana de Ângeles, leia várias obras desses autores, Victor Hugo, Rochester e tantos outros romances mediúnicos, cujo cunho é trazer a própria literatura de Emmanuel, os romances de Emmanuel, né, e outras tantas obras, nós vamos observar citações sobre essas falanges inferiores do mundo invisível, que tem como objetivo afligir e perturbar os recém-desencarnados desprevenidos, e a gente acrescenta, pautado em tudo que já foi dito, e também os encarnados desprevenidos, né? Então, aqui nós encontramos, eu fui buscar para ilustrar isso, até para trazer como incentivo à leitura maior, Missionários da Luz, né? Acho que é o terceiro livro de André Luiz, no capítulo 11, na intercessão, que chama Intercessão, né? Ele diz assim, outros, ou seja, outros espíritos desencarnados, contudo, e em vultoso número, num grande número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria, e constituem as chamadas legiões das trevas, essas falanges que a Dona Ivone fala, né? Então, são espíritos que se revoltam, tá, no círculo da própria ignorância e constituem essas falanges, essas legiões das trevas que afrontam o próprio Jesus. E aí nós temos inúmeras obras que falam desses espíritos que se aglutinam no astral, na ambiência espiritual, e tudo que eles fazem é contrário ao movimento da Boa Nova propagada por Jesus, que nada mais é do que a lei maior de Deus, a lei do amor, né? Por intermédio, como é que eles fazem isso? Por intermédio de obsediados diversos. Então, são obsessores que se obsediam, porque é uma auto-obsessão, é uma ideia fixa e contrária às leis de Jesus, e que obsediam, que influenciam de maneira perniciosa e maléfica outras pessoas, outros indivíduos, né? Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas, gangues mesmo, né? E ai daqueles que se transformam em seus companheiros,
aqueles que se deixam aliciar e se transformam também em companheiros dessa leva de entidades. Algumas vezes, nas nossas reuniões mediúnicas de atendimento a entidades desencarnadas, nós temos o relato de um ou outro companheiro que se achega, né, já acolhido por um raio de remorso, de arrependimento, e ele, temeroso, narra ao esclarecedor: mas como é que eu faço para me desvencilhar desse grupo? Né? Porque ele estava ali envolvido com esse grupo diabólico, com essa legião de trevosos, trabalhando com eles, elaborando trabalhos com esse cunho de aliciar, de obsediar, e ele se vê já arrependido, e ele fica temeroso, porque essas organizações, elas também não querem que os seus aliciados se desvencilhem deles, né? Eles não querem perder esse poder. Os que caem nessa senda evolutiva, pelo descaso das oportunidades divinas, são escravos sofredores. Esse que eu acabei de narrar, né, que realmente aparece nas nossas reuniões, são como escravos sofredores. E como disse a dona Ivone lá no parágrafo anterior, eles vão precisar de reencarnações extremamente sofridas para poder se reparar e reparar o próprio mal que fizeram a si mesmos e àqueles a quem eles comprometeram, seguindo ordem desses que são os organizadores, né, dessas legiões. Então, são escravos sofredores desses transitórios, mais terríveis poderes das sombras. São transitórios porque nós sabemos que os poderes das sombras, os poderes diabólicos, são temporários, porque todos esses irmãos que se acumpliciam nesse mal, mais cedo ou mais tarde, pela própria lei evolutiva, irão chegar, né, a lugares melhores, inclusive ao destino ao qual todos nós chegaremos, que é a própria felicidade. Então, eles não estão eternamente no poder das sombras, eles estão transitoriamente e deliberadamente. Dia virá que eles terão que sair dessa condição por vontade própria, como esses que nós relatamos, que chegam nas nossas reuniões já esperançosos de um momento de sair disso, com vontade de sair, e aqueles outros que vão ser ou banidos do conjunto vibracional terreno, porque a Terra está passando por uma outra modificação vibratória, eles já não terão espaço para vibrar nessa densidade maléfica, então terão que vibrar isso em outros lugares. Ou, compulsoriamente, contra a própria vontade, eles são lançados a reencarnações retificadoras, reparadoras e reorganizadoras da sua própria capacidade de ação. Né? E no livro, só para a gente colher mais um, instigando vocês a lerem, no livro Painéis da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Trama do Ódio, eu colhi algumas informações do próprio Manuel Filomeno, que diz assim, diante de uma situação que ele está vivenciando com o instrutor: deparei-me naquele ambiente com um grupo de entidades perversas sob o comando de uma aturdida mulher desencarnada. Então, era uma mulher totalmente maluquete, aturdida nos seus pensamentos, em cujo semblante estavam esculpidas as marcas da loucura que a vencia. Então, o perispírito, plasticamente falando, ele transmitia na feição daquela mulher desencarnada essas marcas da loucura que ela vivenciava. Tá? A cólera extravasava não somente nas palavras rudes e vulgares, mas nessa fisionomia, nessa aparência que o Manuel de Filomeno conseguia ver. Tá? Traduzindo a condição de inferioridade dela, chocante. Né? Então, é algo que choca quando a gente vê. O aspecto deformado, vampiresco, respondia como consequência da sua atitude mental. Então, ele está descrevendo aquilo que a dona Ivone acabou de dizer, né? Figuras extravagantes, grotescas, vampirescas, cultivada em campos vibratórios da pior qualidade. Então, a atitude mental dela imprimia no perispírito essa formatação grotesca, deformada, vampiresca. Exalava, inclusive, odores pútridos
e acolitava-se por um bando de quase uma vintena de espíritos. Então, ela estava ali acolitando, né, essa coisa de como se fosse um líder religioso, organizando aquela vintena, 20 espíritos atoleimados e viciosos numa baderna ensurdecedora. Imagina o quadro astral. Né? Filomeno de Miranda, se não me engano, ele estava num quarto de hospital, atendendo uma criatura encarnada, e esse era o quadro espiritual que ele estava vendo. Os seguidores dessa mulher atendiam-na algo atemorizados, são os famosos prisioneiros, né? Aqueles que são aprisionados por esse poder, porquanto a infeliz levantava periodicamente um chicote que silvava no ar. Usava na indumentária botas e calças de calvagar. Então a gente já começa a traçar mentalmente a figura dessa criatura. Instintivamente senti-me, diz o Manuel Filomeno de Miranda, constrangido diante daquele ser que se apresentava em tão estranha compostura. Aquela cruel personagem produzia-me um misto de mal-estar e de receio, considerando a sua exteriorização psíquica de pesado terror pestilencial. E aqui, só para completar um pouquinho mais de informação, a gente vai buscar em Allan Kardec, do capítulo A Obsessão, no Livro dos Médiuns, a gente observa que a mistificação engana, a obsessação domina. Então, obsessão trata-se do domínio de alguns espíritos, que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. A obsessão são sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, porque os bons não exercem nenhum constrangimento, e a obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultante do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que esse produz, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E eu aqui na minha conjectura pessoal, se a gente coloca lá o primeiro mistificador, aquele mistificador leviano que a Dona Ivone traz como a primeira categoria, a gente pode considerar até uma obsessão simples, né? Fácil de se desvencilhar. O segundo caso, os mistificadores, que não são maléficos, mas eles são perigosos, porque eles enredam num processo fascinatório, a gente pode fazer uma ligação entre os segundos mistificadores nesse quadro fascinatório. E os terceiros, que são esses que a dona Ivone nos apresenta, no caso de subjugação. Né? E a subjugação, como diz Allan Kardec, é o envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo a vítima agir malgrado a sua própria vontade. E nós vamos perceber o quanto essas informações doutrinárias são explicitadas nesse caso que a dona Ivone nos coloca. E aqui, então, só para a gente instigar a sua vontade de voltar para daqui 15 dias, a gente vai trazer o relato do caso, um apanhado geral do relato do caso, e a semana que vem a gente vai completar. Daqui 15 dias a gente completa. Então, a dona Ivone conta que a menina de 10 anos, que era uma parenta dela, e que, segundo o próprio Charles, o seu instrutor, né, já era uma alma conhecida da dona Ivone, que estivera encarnada na própria família da dona Ivone recentemente. Então, ela estava encarnada lá quando a dona Ivone era ainda uma meninota. Depois esse ser desencarnou e volta reencarnado, né, nessa contextualização. Era uma caçula entre 6 irmãos e tinha um comportamento anormal. Observe uma criança de 10 anos com trejeitos cômicos, carantonhas horríveis, palavreado atrevido, e tudo isso irritava não só os familiares, mas também escandalizava os familiares e todos aqueles que eram de fora da família. Uma criança rebelde a qualquer disciplina, renitente, tinha impressões de desequilíbrio das suas faculdades mentais. Alguém dizia, não parece normal essa menina. Resistia a todo e qualquer castigo, bem como a toda a amabilidade com que ela era tratada, incluindo, ela resistia aos passes e às orações. Tá? Fora dessas crises, isso era a crise que ela tinha. Ela se mostrava, então, perfeitamente normal, se era uma aluna aplicada nos estudos quando estava fora da crise, era inteligente e precoce, e tinha boas notas escolares. Então, imagina a família lidando com isso, né?
lidando com essa situação. A criança, de vez em quando, é a maior das rebeldes, fazendo todas essas coisas estranhas e escandalizantes, e aí ela entrava numa certa normalidade e era uma criança mais simples, né? Como uma criança é. E aí o Charles, o espírito Charles, consultado, ele diz o seguinte: essa menina, esse ser, esse espírito, afinou-se com entidades inferiores durante o estágio do espaço. Esse tipo de entidade que a gente está descrevendo, né? Então, antes dela reencarnar, ela se acomodou, ela se afinou com essas entidades. Ela arrependeu-se sinceramente, né? E isso a se fez retrair, a sair de perto das mesmas e desejar se encaminhar para melhores planos. Ela possui faculdades mediúnicas que no futuro poderão frutificar. Esses antigos companheiros do invisível a assediam, tentando reavê-la para o sabor dos conluios. Então, eles não estão deixando ela sair das teias que ela estava aprisionada. Nesse momento, Charles diz para Dona Ivone: precisa prescrever um medicamento para o sistema nervoso, então ela tem que ir no médico clínico, ela tem que ir lá no doutor, porque ele vai tratar o sistema nervoso dela. E temos que fazer um trabalho de reeducação da menina através do evangelho, né? Através de preces, através da paciência, da vigilância, do amor e de uma disciplina rigorosa, sem concessão nenhuma que redunde em cumplicidade com esses caprichos que ela traz. Muita fraternidade e muita caridade para com os infelizes que estão ao seu redor, que são esses que são os obsessores. Gostoso de ouvir isso de novo, porque reforça tudo aquilo que a gente realmente, né, conhece da doutrina. E, finalmente, eu trouxe uma imagem aqui de um hindu, mas, gente, esse não é o Charles, tá? Eu não consegui foto do Charles espírito se apresentando como um hindu, então eu trouxe um hindu para categorizar aqui, dar uma mudada já no meu slide, para ter certeza de que a gente vai parar daqui a pouquinho, para voltar daqui 15 dias. Então, ele começa a narrar para Ivone. Na verdade, assim, o socorro espiritual, porque a Dona Ivone vai para a casa dessa menina, dessa parenta, e na noite de 18 de março de 1958, antes de eu nascer, olha, faz mais de 65 anos, né, isso aí, Charles promove, então, o famoso desdobramento da Dona Ivone, porque ela faz todo um trabalho de atendimento às entidades e de conhecimento próprio das suas possibilidades durante o desdobramento noturno, né? Então, Charles promove esse desdobramento e vão ao encontro desses espíritos que influenciam a menina, ok? E Dona Ivone relata: eis que a configuração espiritual de Charles, envolvida na sua luminosidade e nessa bela roupagem de iniciado hindu, se apresenta à minha visão. Ele nos adormece em sono magnético, como de costume, arrebata o nosso espírito, deixando o corpo carnal imerso em letargia. Era o processo mediúnico da Dona Ivone, era sempre assim, a grande maioria sempre assim, né? Passado, então, esse primeiro atordoamento, ela se vê desdobrada e se reconhece no recinto ali, na própria residência do paciente, da menina, dos parentes, sem alçar voo ao espaço. Então, ela se desdobra e permanece ali, tá? Na ambiência espiritual do mesmo espaço físico, acompanhada de Charles, mas rodeada de todos aqueles seres disformes, extravagantes, feios, repulsivos e grotescos. E aqui começa, então, né, a apresentação de Charles. São estes os antigos inimigos, os antigos companheiros dessa menina. Pertencem a uma classe especial de mistificadores, a qual descai, né, ao qual pende para de obsessores. Não são inimigos dela, mas eles também nem se vingam, porque ela não cometeu nada contra eles. Porém, eles também não são amigos, porquanto não são amigos de ninguém. Simplesmente seduziram essa moça no astral, essa alma, e ela, inconsequente, leviana, prazenteira, sedenta de novas sensações, inferior nas suas escolhas, carente de ideais generosos, porém, sem maldade, se deixou iludir por suas mistificações, seus engodos, suas mentiras, afinando-se com eles no intuito de se divertir,
supondo-os inofensivos. Olha que interessante. Com o tempo, verificou o erro, se retraiu, procurou na prece o auxílio que não lhe faltou e asilou-se, então, entre vós, na vossa família reencarnada, como se fizesse isso no seio de um grande reformatório onde se reeducasse, impulsionando-o para progressos novos. E aí eu vou encerrar com essas duas perguntas de Dona Ivone. Charles, então, pediu que a Dona Ivone observasse que esses espíritos não estavam vendo ele, Charles, mas somente a Dona Ivone. E quais crianças travessas brincalhonas, para poder lançar as redes do engodo sob a Dona Ivone, eles exibiam, então, as suas peraltices, ok? E aí a Dona Ivone faz o seguinte questionamento: que aspecto mostrariam essas entidades para serem consideradas tão feias e repulsivas? E que espécie de deformidade elas iriam traduzir no seu perispírito a ponto de torturar mentalmente até a loucura um recém-desencarnado ou até mesmo um encarnado desdobrado na condição do sono físico? Então, são essas duas perguntas que a gente vai responder daqui no nosso próximo encontro, esperando que até esse momento a gente tenha trazido aí motivo para a gente ler cada vez mais, para nós nos debruçarmos e nos afundarmos, né, mergulharmos nesses estudos, para que daqui a 15 dias a gente, em relatando a continuidade desse caso, a gente possa chegar a grandes conclusões. Espero ter realmente instigado vocês a quererem ler um pouco mais e acompanhar de perto esse capítulo. Meninas? Claro, muito boas as perguntas. Vamos pensar, refletir, né? Usar o texto para pensar. Isso. Sim, Emília, é muito clara essas colocações, né? Muito clara essas reflexões. E, inclusive, aí no finalzinho, né? Onde nos traz esses mistificadores, onde não era uma obsessão, uma perseguição, mas simplesmente se utilizaram do meio que estava sendo oferecido para que eles, então, conseguissem, né, nesse escopo aí, nesse objetivo. Então, se utilizaram dessa dificuldade dela, né, nessas limitações dela, para conseguirem seus objetivos. E assim, muitas vezes acontece conosco mesmo, né? Nos deixamos ali, no lugar de estarmos nos instruindo, nos iluminando, nos deixando aí ainda conduzir pelas questões materiais, pelas paixões momentâneas, mundanas, sem termos aí a consciência que somos seres espirituais e que necessitamos a cada vez mais termos discernimento, né, ampliar essas nossas condições para que fatos como esses possam ser evitados, né? É bem interessante que, assim, por mais monstruoso que pareça a postura e a ação de cada um desses mistificadores, obsessores, espíritos que se qualificam temporariamente como trevosos, né, falanges tenebrosas, nós temos uma influência e uma ocorrência real, efetiva, com a conjuntura de seres luminosos a nos atender diante das nossas necessidades, diante de tudo aquilo que a gente mesmo cria, mas assim, com um carinho, com um desvelo muito grande, a partir do primeiro momento em que nós, como a menina, né, que é uma alma perdida lá no astral, ela se recolhe daquele antro, daquele meio, e se coloca em prece, arrependida. Então, a gente vai ler isso, né, no Céu e Inferno, o quanto o arrependimento é a porta de abertura para a gente sair desse campo largo e ser assistido. Isso não significa que os nossos erros, os nossos ditos pecados serão sanados, mas nós estaremos acolhidos numa grande oportunidade de refazer a caminhada, né? E fica bem evidente isso também nessa narrativa toda, e a gente vai ver com um pouco mais de propriedade no próximo estudo. Daqui 15 dias, com certeza. Daqui 15 dias. Então, nós agradecemos de coração a Emília pela exposição, por ter nos trazido de modo tão didática, tão clara,
o início deste capítulo, convidando a todos a permanecerem conosco, a seguirem o próximo estudo, para que possamos concluir junto aí o estudo desse 5º capítulo. Lembrando a todos que estamos estudando esse livro, Devassando o Invisível, de Dona Ivone do Amaral Pereira, que todos os estudos precedentemente já realizados se encontram ali em nossos canais, seja de Viena, do GLAC, de Leco, aí facilmente acessível para serem estudados. E fica aí, então, o convite. Nós vamos colhendo essa oportunidade, pedindo que Denise ponha aí os seus salutos finais, Maria Emília, para que possamos concluir com a nossa prece. Gratidão só por participar, por refletir, por ler. São assuntos muito ricos e que vêm sempre nos ensinar, vêm sempre nos instigar a querer mais, saber mais, a estudar mais, né? São muito bons. Acho que a Emília foi muito clara, resumiu bem. Mas o capítulo é muito profundo, né? Curtinho e profundo. Vale a leitura, vale esse contato com Ivone, que é um espírito que tem esse coração grandioso para transitar nessas ambiências, né? Trazer para nós com fidelidade e manter o olhar da doutrina espírita bem claro em relação à questão. Então, a gente precisa desse discernimento de Ivone, a gente precisa dessa clareza. É muito bom, muito bom. Agradeço, então, só agradecer. Eu vou só agradecer também, encerrando aqui a minha fala, e agradecer Dona Ivone, né, a inspiração do alto, e o quanto foi gratificante preparar os slides e organizar minha própria mente, né, revendo assuntos que a gente já estudou várias vezes, mas poder se aprofundar um pouco mais, alguns detalhes que tinha me passado desapercebido em outros momentos. Esse livro eu já li 2 vezes em outros momentos e não tinha, né, captado determinados detalhes, e que hoje, graças ao estudo e à oportunidade de estar aqui na incumbência de apresentá-lo, me faz crescer um pouco mais e ampliar ainda mais a necessidade de estudo, né? Porque sempre, cada vez que a gente estuda um tantinho mais do mesmo ponto, a gente consegue enxergar novos aspectos. E é isso, obrigada pela oportunidade de estar aqui, um abraço grande, um abraço para a Jane, que falou comigo aqui no privado, e para todos nós que estamos aí desejando mesmo, né, reconstruir o nosso íntimo com bases mais sólidas. Então, até o próximo encontro, se Deus permitir. Muito bem. Lembrando nosso encontro todas as terça-feiras, né? A primeira e terceira terça-feira de cada mês, ok? Então, nós vamos nos dirigindo para a nossa prece de encerramento, convidando a todos a cerrar os próprios olhos, elevar os próprios pensamentos até Ele, até Deus, nosso Pai, o Senhor da vida. Agradecendo também a Jesus, nosso Mestre amado, condutor de nossas existências, que Ele possa nos guiar em discernimento, em lucidez, que Ele possa nos conduzir para o caminho da verdade, em busca da felicidade maior. Agradecemos aos nossos mentores queridos, coordenadores desse estudo, que conosco estão nos intuindo, nos abraçando, que possam permanecer, que possam nos auxiliar nos momentos de dificuldades, nos momentos de indecisões, que possamos nos apelarmos aos nossos mentores queridos individuais e que tenhamos a consciência e o discernimento para compreender a inspiração e o auxílio que nos é posto. E assim, agradecidos por esse momento, agradecidos por essa nova oportunidade, nós vamos concluindo o encontro de hoje, rogando a Ele, Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.
Amém.